A paz do Senhor Jesus, amém, irmãs? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na presença dEle, engrandecendo o nome dEle, de podermos estar aqui falando do seu amor, falando da sua graça que tem nos coberto dia após dia. Quero que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar nesse momento. Não sei o que você está fazendo na sua casa, mas eu te convido a parar um pouquinho, fechar os teus olhos para que possamos nos alinhar com a vontade de Deus nessa noite, amém? Pai querido, Pai amado, nós clamamos, ó Deus, pela sua presença neste lugar. Meu Senhor, nós entendemos que nada podemos fazer se assim o Senhor não nos permitir. Nós entendemos que nada somos sem o Senhor, Pai. Ah, meu Jesus, eu venho clamar pela tua graça, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Jesus, que a palavra que nos for direcionada neste momento, que venha para nos edificar, para nos transformar, que venha nos confrontar, Jesus, fazendo com que o nosso caráter seja transformado, fazendo com que sejamos imitadores de Cristo na nossa mais pura essência, Pai. Ah, Jesus, esteja conosco neste momento. Meu Senhor, eu nada posso, mas Tu podes todas as coisas. Meu Deus, eu nada possuo que tem o poder de mudar a vida das pessoas, senão a Tua presença. Então, Jesus, nós Te convidamos neste momento. Jesus, que essa pessoa que ora comigo neste momento seja visitada pelo Teu Espírito Santo. Que ela possa sentir, ó Deus, o Teu poder tocando nela neste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua presença nesta hora. Abençoa-nos com a Tua presença, Jesus, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Meu Senhor, que tudo se torne pequeno e desprezível diante da Tua grandeza, Pai. Fica conosco, Espírito Santo. Guia-nos pelas Tuas Escrituras nessa noite. Faça-nos, Senhor, regozijar em Ti. Traga, Senhor, o refrigério para a nossa alma. Traga, Jesus, o pão que sacia a nossa fome, Jesus. Fica conosco, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus é bom. Eu já posso sentir a presença dEle aqui. E eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra com você. Na verdade, essa palavra é algo que já se faz presente na minha vida há muitos anos. E eu confesso, né, para você que está me ouvindo agora, que até hoje eu tenho, acredito que como todo ser humano, muitas dificuldades e muitas coisas que ainda não precisam ser vencidas em mim. Eu acho que a nossa luta contra o nosso eu, contra a nossa natureza pecaminosa, ela vem dia após dia. Não é apenas aceitar a Cristo e estar liberto de tudo, não. A nossa transformação é de glória em glória, dia após dia. E diante disso, eu fiquei pensando, meu Deus, qual a palavra, né, o que o Senhor deseja falar conosco nesse tempo, que seja algo pontual, que seja algo que vá de encontro à nossa necessidade. Irmãs, e para mim, assim, é complicado porque Deus não me deu outra opção a não ser falar de oração. E eu quero, antes de iniciar essa palavra, eu quero que você entenda que essa palavra não é só para você, essa palavra ela veio para mim. Toda vez que eu ministro algo, a primeira pessoa que é confrontada pela palavra sou eu. Então, que ao decorrer dessa mensagem, que você não a receba como se você fosse o pior dos piores pecadores e quem está ministrando não passa por isso. Não, pelo contrário. Que você entenda que essa palavra é para todos nós que desejamos crescer na presença dEle, começando por mim. Amém? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre oração. Irmãs, desde que eu me converti, a minha grande luta diária é para me manter em oração. A palavra fala diversas vezes em oração. Eu tenho aqui vários versículos separados que eu poderia estar lendo com vocês agora. Mas o objetivo nessa noite é que você seja edificado no teu espírito a ponto de ganhar força, ânimo,
energia para colocar em prática a oração na sua vida. A palavra diz que nós devemos andar com Deus. Enoque andou com Deus. E o objetivo, irmãos, da oração é a comunhão, é o alinhamento com Deus. Eu tenho dito muito nos últimos dias, o Senhor não nos chamou apenas para uma obra. O Senhor não nos chamou apenas para sermos servos. A tua palavra diz que quando Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, todos aqueles que eram chamados de servos deixaram de ser servos para fazer parte de filhos de Deus, para herdar aquilo que o Senhor nos deu. Então nós já não somos mais chamados servos, fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. E filhos de Deus, irmãos, é uma grande responsabilidade. Todos nós sabemos que todo filho herda algo dos seus pais. Então, por aí nós já começamos a entender que, embora todo ser humano tenha sido criado por Deus, nem todo ser humano é filho de Deus, segundo a palavra. O que nos diferencia de um filho é o nosso relacionamento com Deus. É a capacidade que nós temos de verdadeiramente vivermos em obediência à palavra do Senhor. É isso que me torna filho. É eu carregar comigo as marcas do Evangelho. Não é eu ser perfeito, porque acredito que nunca seria, mas é eu viver dia após dia, buscando alcançar o caráter de Cristo na minha vida. E isso é impossível sem oração, irmãos. Impossível. É impossível alguém refletir a glória de Deus, é impossível alguém manifestar Cristo e alcançar algo sem antes orar ao Senhor. A Bíblia diz que sem Ele nada nós podemos fazer, absolutamente nada. E o triste de tudo isso, irmãos, é que nós temos feito da oração um remédio, né? Quando a gente está mal, quando a gente está doente, quando a gente já não vê mais opção, a gente fala, agora é só orar. Não, irmãos, eu quero te dizer que a oração ela não é a nossa última opção. A oração é a nossa única forma de falarmos com Deus. É através da oração que nós mantemos o nosso relacionamento com Deus. Ela não é a última opção, ela é a primeira e a única opção que nós temos. Não existe cristianismo sem oração. Não existe vida com Deus sem oração. É a oração que nos alinha com a vontade de Deus. Um crente que não ora está desalinhado. Um crente que não ora não entende a vontade de Deus e sem entendê-la é impossível colocá-la em prática. E eu digo isso com temor no meu coração. Porque quão difícil é manter essa vida, irmãos. Quão difícil é manter esse relacionamento estável com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, gostaria eu de já ter alcançado, né, essa plenitude, essa perfeição, mas não. Eu também não alcancei. Ainda não alcancei, mas eu entendo a necessidade da oração. Irmãos, a nossa igreja hoje, eu digo a igreja de Cristo, num âmbito geral, nós estamos doentes. A igreja tem perdido a sua relevância, tem perdido o seu poder, a sua autoridade concedida por Cristo. E nós temos visto o evangelho ser substituído por rituais. É um sal, é uma água, é uma rosa, porque nós já não temos mais a conexão com Deus para alcançarmos o que pedirmos em oração. A palavra nos diz no livro de Colossenses, perseverai, orai sem cessar. Aleluia! É impossível alcançarmos algo na nossa vida sem oração. É impossível alcançarmos a conversão de um ente querido, de um amado, sem pagarmos um preço em oração. É impossível que o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida seja transformada, irmãos, sem oração. Deus possui infinitas formas de falar conosco. O Senhor pode falar conosco através de alguém, o Senhor pode falar através de um livro, através de um filme, através de um louvor. O Senhor pode falar conosco através do ímpio. O Senhor pode falar conosco de diversas formas, mas nós não temos outra forma de falarmos com Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Como anda a sua vida de oração? Como anda o seu tempo com Deus? Como tem sido a sua vida? Você tem conseguido
estar com Deus? A palavra nos diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. A verdade, queridos, é que nós temos buscado por resultados, seja ele ministerial, espiritual. Nós temos buscado por coisas sem sequer estar disposto a pagar o preço por ela em oração. Tudo que Deus faz na nossa vida é resultado de uma oração. Tudo que o Senhor deseja fazer, Deus espera que nós cheguemos até Ele com súplicas, com clamor, que apresentemos a Ele a nossa necessidade, confiando de que Ele é Pai e ouvirá a nossa oração. Irmãos, nós precisamos voltar a esse tempo. Voltar ao tempo em que as pessoas se reuniam para orar. Hoje nós falamos em fazer cultos, falamos em fazer momentos de oração na igreja. As pessoas falam, é só oração? Não é só oração. Oração é tudo. Oração é a nossa base. Oração é a nossa vida com Deus. Eu não estou dizendo para você limitar a sua vida com Deus apenas a uma vigília, a uma oração na sua igreja, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que a oração ela tem que fazer parte do seu dia a dia. A oração ela tem que fazer parte da sua vida. Para que haja vida, para que o caráter de Cristo seja gerado dentro de você. E se nós hoje estamos fracos e doentes, quando eu digo nós, eu estou falando da igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo na terra enfrenta tantas dificuldades, irmãos, são tantos crentes capenga, tantas pessoas desanimadas, desacreditadas, pessoas que não oram. Uns não oram por preguiça, outros não oram porque não creem que verdadeiramente o Senhor pode operar o milagre. Se a nossa vida anda tão doente, irmãos, a nossa vida com Deus é porque nós não oramos mais. É porque nós perdemos o princípio de que tudo parte de uma oração com Deus, de um momento com Deus. Então não adianta uma voz bonita, não adianta um louvor perfeito, não adianta uma igreja rica, cheia de recursos, se não houver um alinhamento com Deus através da oração. A palavra do Senhor nos diz, entra no seu quarto, dobra os teus joelhos e clame ao Senhor. Jeremias diz, clame a mim e responder-te-eis, anunciareis coisas grandes que ainda não sabeis, coisas ocultas que ainda não conhece. O Senhor diz, aquele que orar, oh, aleluia, aquele que clamar, eu, Senhor, ouvirei, sararei a sua terra. Irmãos, o que falta no nosso mundo hoje não é recurso, não é dinheiro, não é políticos, não. Tem faltado oração, tem faltado clamor, tem faltado uma vida voltada para Cristo. No livro de Mateus, a gente pode ver a parábola do juiz injusto. Uma mulher que ia até o juiz para reivindicar a sua causa, mas o juiz não julgava. Mas a palavra diz que de tanto aquela mulher insistir, aquele juiz, mesmo sendo injusto, julgou a causa daquela mulher. Agora eu te pergunto, se aquele juiz injusto julgou a causa daquela mulher por causa da sua perseverança, por causa da sua insistência, quem dirá ao Senhor nosso Deus, que é justo, que é Pai? Quanto mais Ele não ouvirá a sua oração. Oh, aleluias! O Senhor ouve a tua oração, querido. Talvez nós não alcançamos grandes feitos da parte do Senhor, porque nós não perseveramos em orar. Nós oramos um dia, 2, talvez um mês, e paramos. Nós não temos a cultura de insistência, de perseverança, de continuar orando. Irmão, quero te dizer nesse momento, se você ora por algo, que seja por uma transformação de caráter, por uma libertação, persevere em oração. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8, 10, 20 anos. Mas não pare de orar até que o Senhor responda a sua oração. O que será de nós, queridos, se o nosso relacionamento com Deus não existir?
Que obra é essa que fazemos se a nossa intimidade com Deus estiver rompida? Eu sei que não é fácil, queridos. Falo isso por experiência própria. Por quantas vezes nós começamos a orar, começamos a clamar, e o desgaste, às vezes a incredulidade, setas do maligno, tudo vem para nos impedir de ter esse momento com Deus. Eu sei o quão difícil é, mas por saber disso, é que nessa noite eu vim aqui para te dizer: volte a orar novamente. Entra para o seu quarto, que seja na madrugada, que seja pela manhã, antes de nascer o sol. Volte a orar. É impossível alguém que ora não permanecer na presença do Senhor. É impossível alguém de intimidade com Deus se desviar dos seus caminhos. É impossível alguém que está em plena comunhão com o Senhor não permanecer, não prevalecer sobre as ciladas do inimigo. Se você tem tido dificuldade de ser regenerado, se você tem tido dificuldades com o teu pecado, com a tua natureza, é porque tem faltado oração. Se você não tem alcançado milagres, cura. Irmãos, eu estou cansada de ver pessoas emocionalmente feridas, pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem olhar para frente e seguir em direção a Cristo, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas amarguradas. Oh, quantas pessoas precisam ser curadas pelo Senhor. Mas eu quero te dizer que essa cura, ela só vai vir na hora que você resolver entrar no seu quarto e pagar esse preço. Orai sem cessar. Orai até que o Senhor olhe do céu e responda a tua oração. Oh, aleluias. Aleluias. Não há nada que o Senhor não possa fazer, querido. Não há nada que o Senhor não possa fazer pela tua casa, pela sua vida. Por isso, que você receba força nesse momento, que você volte a clamar por Ele com jejuns, com súplica, com júbilo, para que Deus possa operar, para que Deus possa intervir na sua causa. Voltemos à oração. Voltemos à oração. Só através dela nós vamos conseguir permanecer. Só através dela o nosso evangelho vai voltar a ter poder. É um casamento falido, são filhos rebeldes, é uma saúde afetada, é a vida financeira, é a intimidade com Deus, é a vida religiosa, espiritual, que não tem uma constância. Tudo se resume em falta de oração. Por isso, eu te convido a voltar novamente às Escrituras, a entrar no seu quarto e voltar novamente a falar com aquele que tudo pode. Ore a Deus, busque a Deus, ore sem cessar, ore até que você já esteja repleto, cheio da presença de Deus. A palavra nos diz que não é necessário apenas orar, mas nós oramos crendo que o Senhor ouve a nossa oração. É necessário ter fé. Muitas vezes nós não alcançamos porque não pedimos. Muitas vezes pedimos, mas pedimos mal. Irmãos, não pense você que a sua oração chegará a Deus se não for em verdade. Não adianta orar em espírito sem orar em verdade. O que eu quero dizer com isso? As suas atitudes têm que condizer com a tua oração. Deus tem que olhar para você no momento da tua oração e ver que quando você levanta dali, você levanta diferente. Você condiz com o que você diz em oração. Uma oração que só pensa em si próprio. Uma oração egoísta. Uma oração feita carnalmente, apenas para ocupar um tempo, irmãos, Deus quer mais de nós, Deus espera mais de nós.
é uma vida transformada, é uma oração que pode ser vista nas nossas ações. É impossível alguém orar a Deus dizendo que ama a Deus sem que isso seja manifesto nas suas ações. Então, o primeiro passo para nos achegarmos diante de Deus é, sobretudo, mudando o nosso comportamento, amando mais, perdoando mais, cedendo mais, vivendo mais o Evangelho. Quando nós conseguirmos isso, a nossa oração será ouvida pelo Senhor e respondida por Ele. Amém, querido? Ore a Ele, busque. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Então é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É impossível permanecer na caminhada com Cristo sem a presença do Espírito Santo. Convida Ele para a tua oração. Pede para que Ele te direcione, para que Ele te ensine a orar, para que Ele interceda a Deus por você com gemidos inexprimíveis, para que você toque verdadeiramente o coração de Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Pai querido, Pai amado, leva-nos para mais perto de Ti, Senhor. Ensina-nos a orar como convém. Coloque em nós, Senhor, um desejo de estar contigo verdadeiramente, de fazer parte do Senhor. Oh, Jesus querido, nós precisamos de Ti. Fortaleça-nos, sustenta-nos, opera em nós segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Reacende em nós a Tua chama, Jesus. Leva-nos de volta ao centro da Tua vontade. Fortaleça-nos, Senhor, para que consigamos estar contigo, para que a nossa vida cristã deixe de ser apenas um status, apenas uma religião, mas que verdadeiramente possamos transmitir em nós o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. Que aqueles que os lugares por onde passarmos possam ver em nós o Teu amor, possam ser transformados e edificados pela vida que opera em nós. Jesus, eu Te agradeço, Pai. Toma essa pessoa agora, trabalha nela, Jesus, nas áreas do qual o Senhor sabe que ela necessita, espiritual, sentimental. Ah, meu Deus, só Tu sabes da necessidade de cada um, mas eu creio que a resposta para tudo é o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente, que voltemos ao princípio. Oração. Orar e agir conforme oramos. Deus ouve uma oração sincera. Não são palavras bonitas que quebrantam o coração de Deus, mas é a sinceridade com a qual você se apresenta a Ele. Se você está bem, ore. Se você está mal, ore. Se você não é como gostaria de ser, como sabe que precisa ser, diga isso a Deus. Deixa Ele saber das suas mazelas. Confessa a Ele o teu pecado e alcançará a cura. Isso é feito através da oração. Clamai, buscai, buscareis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Amém? Voltemos ao princípio, voltemos à oração. Quando a Igreja de Cristo verdadeiramente se unir em oração, com sinceridade, em espírito e em verdade, é impossível que o poder de Deus não seja manifesto nessa terra. É impossível que a glória de Deus não seja vista na sua cidade, no seu país.
sustente e te leve a orar. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.